A Lava Jato está de cuecas e já estamos vendo a busca pelo reequilíbrio de poder no Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também peço, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão Valeu, porque assim você fortalece esse espaço e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na manhã de 6 de junho, são agora 7 horas da manhã, e a véspera foi bastante movimentada no mundo da política, principalmente por conta da saída, da revelação de um laudo que comprovou que a voz que ligou, da pessoa que ligou para o filho do desembargador do TRF4, Marcelo Malucelli, não era do juiz Eduardo Apio, que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara da Lava Jato. O juiz Eduardo Apio tem atuado para desfazer o resto dos estragos que Moro e sua gangue, porque não tem outro nome para chamar aquilo, sua quadrilha, junto com Deltan Dallagnol, etc., armaram no judiciário brasileiro, ali na chamada República de Curitiba. Por exemplo, o Eduardo Apio aceitou o depoimento do advogado Tacla Duran, que vem afirmando há muitos anos que foi chantageado para pagar propina para não ser preso. Aí inventou-se essa gravação de que o Eduardo Apio ligou para o filho do Marcelo Malucelli, e caso você não saiba ainda, Marcelo Malucelli é co-sogro do Sérgio Moro. O filho do Marcelo Malucelli, que teria recebido a ligação do Eduardo Apio, é sogro do Sérgio Moro. O tal do filho do Marcelo, coincidentemente, estava gravando na hora da ligação do Apio, enfim. O áudio foi para uma perícia na Universidade Federal de São Carlos, foi periciada pelo professor Pablo Arantes, que coordena o laboratório de fonética da Universidade Federal de São Carlos, e ele atestou que aquela voz não é do juiz Eduardo Apio. O TRF4 afastou Eduardo Apio da 13ª Vara, no lugar assumiu a juíza substituta Gabriela Ardit. Gabriela Ardit se declarou suspeita de julgar o Tony Garcia. Na verdade, o Tony Garcia foi entrevistado no dia 5 à TV 247 e a Veja, etc., que ele revela todo um esquema de chantagem provocado pelo Moro, que ele era agente duplo, que ele foi colocado para espionar a gente com caneta, com etc., e que Sérgio Moro chantageou os desembargadores do TRF4 com a tal de festa da cueca, em que os desembargadores foram ao hotel de luxo em Curitiba e fizeram uma festa com prostitutas. E o Moro tem imagens disso, dos desembargadores de cueca, ou só com a camisa e a gravata, enfim. Isso está na internet e você consegue ver com detalhes até a entrevista do Tony Garcia e a Gabriela Ardit, que a juíza copia e cola, se declarou suspeita para julgar o Tony Garcia. É evidente que toda a denúncia, toda e qualquer coisa tem que ser julgada. Por conta dessa questão do Apio, o Conselho Nacional de Justiça fez uma varredura, uma inspeção na Vara de Curitiba, e as informações que saíram é que vai haver punições na 13ª Vara de Curitiba, que o relatório do CNJ, que vai haver punição, etc. Então o clima já não tá nada bom para a turma da Lava Jato. Além disso, o Moro deve ser cassado, inclusive pelo mesmo motivo que a tal Moro de Saias foi cassada, que é abuso de poder econômico no período de pré-campanha, como forma de maquiar os gastos de campanha, que registra gastos antes da campanha propriamente dita, e aí você inflaciona a sua campanha eleitoral na prática, né? Você usou mais recursos de campanha do que realmente você declarou. O caso da tal Moro de Saias, que é a ex-juíza Selma Arruda, né? Ela foi cassada pelo mesmo motivo, e o Moro pode ser cassado em uma ação do PL, do Partido Liberal, do Valdemar Costa Neto. Também na noite de 5 de junho, diz que Moro e Dallagnol atuaram contra a lei e que vão pagar caro. 10 anos após o estopim da ascensão da extrema-direita, ela começa a cair como um castelo de cartas. E é nesse sentido que a gente também está vendo uma movimentação pelo reequilíbrio de poder.
Após o golpe de 2016, a relação com o parlamento, Poder Executivo e Parlamento, principalmente em Brasília, né, Congresso Nacional, mudou bastante. No período Bolsonaro, isso mudou mais ainda. Os parlamentares sentiram o gostinho do mel, do dinheiro, de se tornarem praticamente executivos, de comandarem sozinhos praticamente o orçamento público da União. Isso mudou, né? As tais RP9 acabaram, não existe mais, que tem de coisa do passado, enfim, mas para esse ano já não tem mais. E o Arthur Lira tem brigado com o Lula em cima disso. Eu escrevi um texto no meu blog de texto, que eu vou deixar no comentário fixado aqui desse vídeo, sobre a questão do reequilíbrio dos poderes, né? Na noite que a Câmara de Deputados ia votar a MP dos ministérios, o Toffoli, do STF, volta ao plenário uma ação que pode tornar o Arthur Lira réu. Já há maioria na corte para que isso ocorra, mas é evidente que antes do julgamento acabar, o ministro pode mudar de opinião, etc. E isso é um aviso ao Arthur Lira. Essa questão do STF de fato foi sim um aviso ao Arthur Lira. Chega de superpoder. Precisa ter o reequilíbrio entre os poderes. O Arthur Lira, principalmente, estava com poderes muito hipertrofiados porque Bolsonaro entregou o seu governo a ele e aos milicos lá, os militares políticos. Em paralelo, no dia seguinte, a gente teve de novo a Operação Hefesto, que atingiu assessores do Arthur Lira, em especial o Luciano Cavalcante, que é presidente do União Brasil em Alagoas. Se você ainda não está sabendo, provavelmente não acompanha os vídeos aqui do canal, fica sabendo agora. O tal assessor do Lira, que foi exonerado na noite de 5 de junho, após toda essa repercussão, ele é presidente do União Brasil em Alagoas, ou seja, União Brasil em Alagoas pertence ao Arthur Lira. E aí todo dia tem surgido novos casos em cima disso. E isso é um alerta para o Arthur Lira também, em que pese essa ação da PF não tem relação direta com com a MP dos ministérios, porque primeiro que essa operação, essa investigação é desde o ano passado, ou seja, antes do Lula. Uma operação da Polícia Federal você não monta do dia para a noite, mas também fica aí, né, ó. Você tem essa questão no Supremo já, que já tem maioria, apesar de poder mudar, mas já tem maioria contra você, e essa operação dos kits de robótica. Isso é a busca pelo reequilíbrio de poder. Não dá mais para a gente ter um poder muito mais forte que o outro no Brasil, porque isso causou todo tipo de problemas que a gente teve no país. Se o Supremo teve um papel preponderante para frear loucuras de Bolsonaro no período que Bolsonaro foi presidente, e bem ou mal o Congresso também, agora é importante que haja o equilíbrio. Nesse momento histórico, nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Supremo tem mais proximidade com o Poder Executivo. No Congresso, o Senado, entre as duas casas, tem mais proximidade com isso. A questão é tirar os poderes de Arthur Lira. Arthur Lira tem ido à imprensa cantar de galo, porque ninguém vai à televisão dizer que está perdendo, que está apanhando, que está sentindo, que está sofrendo pressão. Ninguém vai lá dizer isso. Aí ele cobra mais a articulação do governo. A gente sabe muito bem que tipo de articulação o Arthur Lira gosta de fazer, principalmente se a gente olhar para trás, para o período recente. E já se fala em espaços, como eu falei aqui em outro vídeo anterior a esse, alguns vídeos anteriores a esse, a relação mudou, os caras do Centrão não querem mais cargos, querem emendas, porque cargo é trabalho, mas se não tem a emenda do jeito que eu quero, o cargo serve, né? Então eu quero o cargo. E isso não significa dizer que o Arthur Lira e o seu grupo, né? Porque ele é só um, ele representa 200 deputados, enfim. Não quer dizer que ele está acabado, liquidado, nada disso. Arthur Lira é fera acuada. Ele olha para Alagoas e vê o seu principal adversário, o Renan Calheiros, muito agigantado de força política local. Em relação a ele, o Renan Calheiros, o grupo do Renan Calheiros tem a maioria esmagadora da Assembleia Legislativa, de 27 deputados estaduais, por baixo tem 22, 23. Você tem ele tem o Tribunal de Contas do Estado, ele tem o governo do Estado, ele tem a maioria das prefeituras. E ele tem 2 senadores e um ministro. Ele está muito mais forte do que o Arthur Lira aqui em Alagoas. A gente sempre precisa lembrar que o Arthur Lira é eleito aqui em Alagoas. Ele só vai à Câmara de Deputados, ele só pode liderar 200, 300 deputados que seja, se ele for eleito aqui. Se não for Arthur Lira, será outro. O problema não é um, o problema é o todo, né? Os parlamentares que o Brasil elegeu. Mas ele está vendo isso. E aí, fera acuada,
tende a ficar mais agressiva. É por isso que o Lula também sinaliza, não, vamos sentar à mesa, vamos negociar, para ele ficar menos agressivo, porque não interessa a ninguém confusão política. Se a política está confusa, a economia não anda, não cresce, não desenvolve. A economia pode até desandar com a política bem azeitada em nível de normalidade. Mas o contrário não acontece. E isso não interessa a Lula, não interessa a ninguém que tem o mínimo de preocupação com o país. Por isso, o diálogo com Arthur Lira. Arthur Lira perde a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados no final de 2024, começo de 2025, enfim, porque a posse dos parlamentares é fevereiro, não é janeiro. Outro vai sucedê-lo, por mais que seja alguém ligado a ele, não é a mesma coisa do que ele ter a caneta, então isso já muda. Em Alagoas, para as eleições municipais, alguma força que ele tem seria na composição com o atual prefeito de Maceió, JHC, mas não são votos dele, é uma força emprestada, em que pese ele ter um nome muito ligado a ele, muito próximo a ele, que é o ex-deputado estadual Davi Davino, em Maceió, eleitoralmente, já na eleição passada municipal foi bem votado, na eleição do ano passado chegou a vencer Renan Filho em Maceió para senador, mas hoje não faz frente ao atual prefeito de Maceió. Em Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado, o atual prefeito é Luciano Barbosa, está afiliado ao MDB. O seu filho, Daniel Barbosa, foi eleito deputado federal pelo PP de Arthur Lira, mas só vota com o governo, ele é muito mais pró-governo do que o Arthur Lira, enfim. E as últimas notícias já apontam que o Luciano Barbosa tem buscado se reaproximar dos calheiros, etc., porque, apesar do MDB, eles estão rompidos até esse momento. Nas duas maiores cidades do estado de Alagoas, Arthur Lira só tem força emprestada. E nos demais prefeitos, em que pese eles têm um pezinho com o Renan e um pezinho com o Arthur Lira, se o Arthur Lira vai perdendo força, a tendência é que o peso do corporal desse pé vá mais para o Renan Calheiros, e nisso acabe exercendo muito mais influência sobre esses prefeitos que tem os dois do que o outro. E é essa a grande agonia de Arthur Lira, né? E com menos força política, mais suscetível às leis, e à justiça, e à polícia, e às investigações, o que quer que seja. Para encerrar, o que só envergonha um pouco é a grande imprensa naturalizando essa postura chantagista do Arthur Lira diante do governo federal. Mas faz parte do jogo, vamos ver no que vai dar. É o jogo está sendo jogado pauta a pauta, tema a tema. Isso é um problema que precisa ser resolvido, mas com o tempo vai se resolver. Então, 10 anos depois da fagulha que bagunçou o coreto brasileiro, que bagunçou a política brasileira, as coisas começam a arrumar. E no próximo dia 22 de junho, a gente vai ter o julgamento do Bolsonaro no TSE, que pode torná-lo inelegível. Já é o primeiro passo para a gente se livrando dessa raça da extrema-direita da política brasileira. Aos poucos a gente vai resolvendo, 10 anos depois. Precisaram 10 anos para que a gente começasse a resolver isso. A Lava Jato, que é o bolsonarismo de sapatênis e sem palavrão, ruindo ainda mais, já foi desmoralizada, já foi anulada muita coisa, agora mais podres começam a aparecer. E do ponto de vista da institucionalidade propriamente dita, aquela busca por reequilíbrio entre os poderes. O Brasil brigando, lutando para voltar à normalidade, ao rumo que vinha trilhando, que é o do desenvolvimento com inclusão social, distribuição de renda e, cada vez mais, democracia. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Acesse também o meu blog de texto, que está passando aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileiro. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar, mas só não vale xingar nem falar do meio do povo. Grande abraço.